Tricolor Editora Terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas que quer dar voz a você, torcedor tricolor. Fica aí que está começando o seu Resenha Express. Resenha Express voltando, eu peço aos amigos e às amigas para não esquecer de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Fazendo isso, você diz ao YouTube que esse conteúdo é bacana, ajuda a gente a engajar cada vez mais. Mas mais do que se inscrever e deixar o like é o hype. O hype faz literalmente você engajar. Quando você escolhe a opção hypar, que é puxar o comentário para o lado e escolher hypar, você faz com que esse conteúdo chegue a muito mais pessoas. Então fica aí o pedido de hype, não esqueça, é muito importante pra gente que você deixe o seu hype. Começando o Resenha Express, trazendo as principais notícias do Fluminense de hoje, a gente começa tratando aqui sobre Igor Rabelo, o zagueiro Igor Rabelo. Muito estranha essa negociação do Fluminense com o Igor Rabelo. O Igor Rabelo já foi avisado que não continuará para a próxima temporada, um zagueiro que foi contratado há pouco tempo, né, alguns meses atrás aí, praticamente ali na segunda janela, na última janela deste ano de 2025, né, e veio para o Fluminense para reforçar o Fluminense numa situação muito estranha, que não tinha competições nenhuma para ele jogar. A única competição que ele poderia jogar era o Campeonato Brasileiro, que teve vários jogos que ele nem relacionado foi, e agora foi avisado pela diretoria do Fluminense, o cara que tem contrato de 3 anos com o Fluminense, foi informado que não seguirá no Fluminense. Então, assim, são coisas que não dá para entender no futebol. Assim, o jogador também não queria continuar, mas você faz um contrato 3, 4 meses atrás, e aí de repente você não interessa mais esse time, e você tem um contrato longo com esse time. Enfim, são as transações do futebol que deixam pra gente uma suspeita muito grande. E o Fluminense é um clube que não é muito transparente, então aí você fica com mais suspeitas ainda. Óbvio, como suspeitas a gente não pode falar absolutamente nada que a gente não possa provar, mas é inacreditável essa situação do Igor Rabelo. Mais uma situação que a torcida do Fluminense fica sem saber de nada. Enfim, Igor Rabelo tá aí para vocês. Fica uma dúvida, o que aconteceu, ninguém sabe o que aconteceu, e a gente vai seguindo aqui o nosso espaço tentando entender, né, por que essas coisas acontecem no Fluminense, mas tá aí. Dando sequência, galera, a gente vai falar sobre 2 assuntos muito importantes. A gente inicia aqui falando sobre o Zubeldia, técnico do Fluminense, e John Kennedy, que a gente já tinha trazido há 2 dias atrás informações sobre o John Kennedy. Sobre o Zubeldia, galera, o Zubeldia, ele segue no Rio de Janeiro trabalhando diretamente com a gestão do Fluminense. Ele está numas férias que não são férias, tá? Ele trouxe a família para o Brasil, vai passar o Réveillon no Brasil com a sua família, né? Não sei exatamente onde, mas eu sei que ele está no Brasil. Será que ele vai lá para Copacabana? Não sei. Sei que ele vai passar no Brasil com a família e está trabalhando ativamente no processo de busca de reforços para o Fluminense, trabalhando junto com a gestão do futebol do clube. Foi uma coisa que ele fez questão de participar, e o Fluminense também fez questão que ele participasse. Então o Zubeldia está ativo, trabalhando com a equipe, né, o pessoal da gestão do clube, na busca de reforços para o Fluminense. Então a mão do Zubeldia está pesando nessas contratações. A gente pode cobrar depois, porque ele está diretamente participando desse processo. A gente já tinha falado um pouco sobre isso, então agora notícia para vocês que a gente confirma que é que o Zubeldia está diretamente lidando com esse processo de contratação no Fluminense. E uma situação que ele está tendo que administrar são jogadores que, porventura, o Fluminense vai liberar no mercado. Thiago Santos já saiu, Everaldo já foi avisado que o Fluminense não tem interesse de continuar com ele, o Everaldo sabe disso. E hoje o Gabriel Amaral trouxe a informação de que John Kennedy é outro jogador que o técnico Luiz Zubeldia não tem o interesse de trabalhar nessa temporada. Só que tem uma coisa, o John Kennedy, para mostrar que ele quer jogar, que ele quer dar o melhor dele, comunicou à diretoria do Fluminense que ele quer voltar a jogar no dia 2. Ele quer voltar com a equipe, né, que teoricamente estava escalada para jogar primeiro. Ele estava na equipe que voltaria no dia 8, mas ele pediu para antecipar a volta dele, e na tentativa de mostrar para o técnico, mostrar para a diretoria que, olha, eu estou querendo muito, eu quero ficar,
Mas a informação que o Gabriel Amaral trouxe é que ele acha que só isso não será suficiente, porque o John Kennedy está muito mal avaliado, e a gente já tinha trazido isso aqui, tanto pela gestão, quanto também pelo próprio técnico Luiz Beldia. A informação que eu tinha tido é que o Luiz Beldia considerava manter o John Kennedy, enquanto a gestão de futebol não considerava isso. Mas segundo o Gabriel, parece que o Zubeldia também foi convencido de que o John Kennedy não é uma boa, ou seja, não é uma boa dar mais uma oportunidade para o John Kennedy. Então, o John Kennedy, por sua vez, está tentando mostrar o contrário, pedindo para voltar antes, no dia 2, e não quer ouvir propostas. Enfim, que situação é essa do John Kennedy? Como é que vai terminar isso? A gente vai ter que aguardar a cena dos próximos capítulos, mas o que tem hoje? O que tem hoje é a gestão e o treinador convencido de que o John Kennedy não deve continuar, um John Kennedy querendo continuar e fazendo de tudo, pelo menos agora, para mostrar que ele quer muito e que ele merece continuar, e aí a gente vai ver as cenas dos próximos capítulos. Basicamente isso. Só que o Fluminense, né, diferente do que a gente tem visto de especulações, o Fluminense está aí encaminhando a sua primeira contratação. E a gente vai falar sobre isso agora. James, zagueiro que foi muito bem no Mirassol, foi contratado pelo Fluminense, então, assim, praticamente contratado pelo Fluminense, deve ser anunciado nos próximos dias, seria a primeira contratação do Fluminense. Eu quero saber a opinião de vocês, se vocês acham que foi uma boa contratação. E eu vou dar minha opinião aqui, trazer dados para vocês. Se liga que agora a gente vai falar sobre James e se foi ou não foi uma boa contratação do Fluminense. Vamos lá? Então, iniciando aí sobre James, vocês estão vendo aí, ó, é um zagueiro, o James é um zagueiro de 1,87 m, 25 anos, um zagueiro destro. Ele teve passagem pelo Capivariano, o Atlético de Minas Gerais, depois foi para o Vila Nova, fez uma boa Série B pelo Vila Nova, sendo contratado pelo Mirassol. Do Mirassol ele não foi teve tanto destaque, ficou mais no banco. Voltou para o Vila Nova, onde fez uma excelente Série B. Contratado pelo Mirassol, fez um brasileiro de 2025 espetacular, tá? Foi um dos jogadores, melhores zagueiros da competição, e aí o Fluminense, né, tá aí tentando contratar. Na temporada 25, ele teve 37 jogos, jogou todos os jogos praticamente do Mirassol, ficou só um de fora, 3.264 minutos, fez 2 gols, ficou 11 jogos sem sofrer gols. Como estatística, teve uma média de 1,1 interceptação por jogo, 1,7 desarmes, 3,6 recuperações de bola, 5,7 cortes. No duelo no chão, ele tem uma média de 57% de ganhos no duelo no chão e 55% nos duelos aéreos. Tomou apenas 13 cartões e não foi expulso nenhuma vez na competição e só ficou suspenso de um jogo. Foi justamente esse jogo que ele não jogou por 3 cartões. Vocês veem que os dados estatísticos do jogador são excelentes, tanto dados defensivos, quanto dados ofensivos, quanto dados disciplinares. Não teve nenhuma contusão na temporada, ou seja, parece ser um jogador muito interessante, com uma idade que não é uma idade jovem, 25 anos, tem muito tempo pela frente. O Fluminense está contratando o jogador por 24 milhões de reais. Na minha opinião, o que eu estou vendo de dados, o que eu vi no Campeonato Brasileiro, as atuações do Gêmeos, inclusive contra o Fluminense, me parece um bom zagueiro, para, sim, buscar no mercado, contratar e, quem sabe, dar muito certo. Eu, particularmente, estou convicto de que a contratação do Gêmeos é uma boa contratação. Então, se eu tivesse que colocar um selo aqui de sim, eu daria um selinho de sim e diria, olha, concordo com esse investimento. É um investimento que faz sentido. Porque é muito importante isso. Não estou dizendo que o Gêmeos vai chegar e vai ser o titular, vai jogar pra cacete, mas ele foi titular do Mirassol, time que garantiu vaga em Libertadores, os números dele são muito bons, as atuações dele jogando que eu vi foram muito boas, então tem muita coerência essa contratação, muita coerência. E eu quero saber de vocês o que vocês acham dessa primeira possível contratação do Fluminense. Vocês acham que foi uma boa contratação? É uma investida interessante a ser feito? Para mim é. E eu quero saber a opinião de vocês, beleza? Então é isso, galera. Esse foi o Resenha Express. Saudações tricolores. Tendo mais informações do Fluminense, a gente volta. Forte abraço, fiquem com Deus.